pequenininho, eu gostava muito de rádio. Eu vivia nas emissoras de rádio aqui no Rio de Janeiro, nos estúdios, até que um dia eu cheguei nos microfones, né, para falar para milhares de pessoas. E foi nessa época que eu ouvi falar muito de uma cantora popular chamada Marilene Santiago. Ela cantava igual a Ângela Maria, que eu também conheci e conheço, e outras cantoras que nós temos aí da MPB. Marilene Santiago está comigo nesta manhã e ela vai cumprimentar os telespectadores. Bom dia, Marilene. Bom dia, pastor Flávio. Bom dia aos telespectadores. É uma alegria muito grande estar aqui nesta manhã, participando desse trabalho maravilhoso que é o Reencontro. E estou muito feliz de estar ao seu lado, porque... Reencontro é muita saudade para você, não é? Muitas saudades. São anos, né, que passaram, mas que nós estamos presentes, porque estamos no mesmo trabalho, na mesma visão, né, fazendo a obra do Senhor agora, né? Pois é. Olha, Marilene, você me mostrou umas fotos que aparece o pastor Fanini em algumas programações que você participou. Isso. Lá na década de 70, 80, por aí. Mas eu gostaria hoje de mostrar alguma coisa, porque para os telespectadores, da sua vida pregressa. Isso. Mas não tem nada a ver com problemas. Mas que você passou um tempo que Deus permitiu você viver aquilo ali. Com certeza. Eu estou terminando, agora o meu livro já deve estar indo para o prelo, o livro Evangélicos no Brasil, da Era do Rádio à TV, onde conto histórias dos evangélicos no Brasil, desde o rádio até a televisão. E também a minha autobiografia. E eu mostro aqui agora, por exemplo, esse compacto que está aqui nas minhas mãos é da Marilene Santiago. Esse compacto que ela gravou na RCA Victor. Vejam que a RCA Victor, nas décadas de 50, era a gravadora onde os superstars gravavam. E, Marilene, você gravou na RCA Victor, né? Gravei porque também, Flávio... Aqui está bem diferente aqui. Ih, meu Deus! Eu gravei porque eu participei de um programa de calouros na Marique Veiga, com Arnaldo Amaral, Pescando Estrelas. E eu ganhei o concurso. E os prêmios foram a gravação e em dinheiro também. Por isso que eu cheguei à RCA. Exato, olha só que coisa interessante. Mas, comentando sobre esse seu compacto, esse jornal aqui, é um recorte aqui do jornal à noite. Jornal à noite não existe mais, era dos Diários Associados. E auditei muito esse jornal quando era auditor do IVC, Instituto Verificador de Circulação, onde eu conheci muita gente do meio do rádio, de jornais, da televisão, eu conheci muita gente. E aqui diz que você acabou de gravar uma melodia chamada Colapso do Amor, de autoria, samba de autoria, de Raimundo Nobre de Almeida. Outra figura que eu falo no meu livro. E viemos nos encontrar anos depois, ele como pastor e você como missionária. Missionária. Olha que coisa interessante, não? É Deus, né? É Deus que traça o nosso caminho, não somos nós. É verdade. E Raimundo Nobre de Almeida, que eu vou falar numa outra oportunidade, na próxima entrevista, próximo sábado com você, vamos falar um pouquinho de Raimundo Nobre de Almeida, quem foi, quem realmente era Raimundo Nobre de Almeida. Qualquer Google da vida aí, se você pesquisar, você vai saber quem é. Tem outros CDs aqui, também como esse aqui, ó, também gravado pela Marilene Santiago, na RCA Victor. Olha só, tá vendo aí? Pois é. E a gente tem que mostrar essas coisas, porque o passado não pode ser apagado. Com certeza. Né? O povo tem que viver de memória. Então, tem que ter história para você ficar sabendo. Mas, o que diria? Hoje, Marilene Santiago, você que viveu aquela época, antes de ser evangélica, o meio do rádio, né? Naquela época, as grandes emissoras, Rádio Nacional, Rádio Marique Veiga, né? Rádio Mauá. Do Ministério do Trabalho, do Ministério do Trabalho, era uma estatal. É. Hoje nós estamos aqui numa estatal, que é a TV Brasil.
Mas muita gente não sabe que existia uma rádio estatal na época chamada Rádio Mauá, como tem a Rádio Nacional também. Não é isso? Como é que era a sua visão naquela época, Marilene? Quando você ia para os palcos para cantar, e a rádio naquela época tinha auditório, não? Tinha auditório. É diferente, né? Porque naquela época o ambiente era totalmente diferente. Uhum. Né? Tinha o lado bom e o lado ruim. Mas a gente vai falar só do lado bom. Foi o lado que eu aproveitei o tempo que eu estive ali como contratante, ali da Marique Veiga. Fazia ali um programa semanal, né? Como fazia também o Nelson Gonçalves, como fazia também Elza Soares, a Ângela Maria. Cada um tinha a sua semana ali do programa. Uhum. E eu vi ali uma comunhão muito, muito bonita, sabe, o Flávio? Uhum. Os artistas eram unidos ali. Perfeito. Né? Um pouco diferente de hoje, né? Diferente de hoje. Bem Mas quem faz o ambiente somos nós. Exatamente. E uma coisa interessante, Marilene, que naquela época os artistas e os cantores tinham voz, cantavam. Cantava mesmo. Cantava até sem orquestra. Isso. Dava um problema lá, eles cantavam. E as gravações era ao vivo. Pois é. Hoje Cantou, é gravou. tanta tecnologia, né, que a voz até do cara ou da menina muda, né? Exatamente, E você trouxe aqui uma foto, só para lembrar aqui um pouquinho para ver. A Rádio Marique Veiga, que fica ali na rua Marique Veiga, que eu participei muito lá, está aqui uma foto da Rádio Marique Veiga, num programa onde você está cantando aqui. Com o Reginaldo Canhoto. Reginaldo e Canhoto. A orquestra do Severino Araújo. Grande Severino Araújo, que, né? Olha aqui, isso aqui é uma relíquia, né? Vai para o meu livro, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso no meu livro. E uma outra coisa interessante era a elegância das cantoras na época. Olha aqui, você, bem novinha, hein? Você aqui, olha que beleza, com um casaco de vison aqui, sei lá. Uma pele. De pele, não é? A elegância das estrelas, falando de você aqui. Essas fotos você tirou para a revista do rádio, que não existe mais, né? Mas é onde desfilavam os cantores daquela época. Olha, Marilene, essa primeira entrevista nossa foi para lembrar aqueles velhos tempos. Na próxima entrevista, na próxima semana, nós vamos conversar sobre os novos tempos, os tempos de mudança na sua vida e o que você fez ao longo dessa vida até hoje, o que você está fazendo agora como missionária de Jesus Cristo. Amém. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Sábado que vem a gente volta. Estaremos de volta. Ok. Mas não desliga não, porque o programa Reencontro vai continuar. Vem aí Janister Paula Rosa, falando para as mães, né, que oram pelos seus filhos, doutor Fábio Dutra e muito mais. O nosso programa Reencontro, 48 anos no ar. Que bom estarmos novamente aqui no nosso momento de Mães Unidas em Oração. O nosso momento é tão rápido, mas Deus tem tocado em seus corações. Eu fico muito feliz por esse espaço aqui no programa Reencontro, aqui na TV Brasil, e agradecemos a Deus por todos os profissionais que aqui trabalham, dando o suporte para que o programa Reencontro vá ao ar tantos e tantos anos, 47 amoms Moms in Prayer, Mães Unidas em Oração, são 30 anos. Nós estamos ainda bem atrás, mas estamos avançando também para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mães Unidas em Oração trabalha sempre nos 146 países os 4 passos para a oração que está no nosso livreto. O livreto Mães Unidas em Oração, que é o guia que orienta as mães para as reuniões. E ali nós trabalhamos estes passos. E um deles, que é o primeiro, é a adoração ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É louvar o nome dele, é bendizer o nome dele, é glorificar
glorificar o nome do Senhor, o que Ele tem feito, como que Ele é, como Ele é poderoso. É somente isso, não é pedir nada, é apenas adorar. O primeiro passo, quando nós começamos entrando na presença do Senhor, Ele começa a agir em nossos corações. E quando nós começamos a seguir esta sequência, quando nós vamos interceder, Ele fala aos nossos corações. É um passo muito importante, é um passo de buscarmos a autoridade, o poderio, a honra e a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que é 1 hora, não pode passar disso. É 40 minutos, 1 hora, por isso que os grupos são pequenos. Porque se você colocar 7, 8, 10 mães, você vai ficar 3 horas orando. E o objetivo do ministério não é esse. Ele é um objetivo específico. Por isso que nós falamos, mães, os grupos têm que ser pequenos. Mesmo que na sua residência você faça 2, 3 grupos, não tem problema. Você coloca uma na sala, outro grupo na cozinha, outro grupo na varanda, não importa. O importante é o objetivo a ser alcançado, que é orar pelos filhos, pelas escolas, pelos professores, pelos funcionários, colocando a palavra de Deus em cada momento da oração. Quando você vai orar pelo seu filho, você tem que citar o nome dele no versículo bíblico. É muito bonito o que este livro orienta para que as mães entendam o que é um ministério de mães unidas em oração. Eu quero agradecer muito a Ilma Luísa, ali de Coronel Fabriciano. Ela tem feito um trabalho muito bonito ali e nós sabemos o quanto o inimigo se levanta, mas ela tem sido firme e constante no trabalho do Senhor e junto com ela a Raquel e demais mães ali de Coronel Fabriciano. A irmã Raquel Tempano, ela é a nossa coordenadora ali e tem feito um trabalho de excelência junto às mães. É maravilhoso porque nós não podemos chegar e falar, você vai ser mãe unida, não. Você que sente o toque para participar do ministério, e isso é maravilhoso. E entre conosco, participe conosco, visite as nossas mídias, tanto o site, quanto o Facebook, quanto o nosso jornalzinho eletrônico, tantas coisas para você conhecer a respeito do ministério. Porque Mães Unidas em Oração, filhos protegidos. Todo filho precisa de uma mãe que ora. Você já orou pelo seu filho hoje? Que o Senhor nos abençoe. Amém. Me dói o coração saber que a humanidade caminha a passos largos para a destruição. Me aperta o peito ver aqui nessa cidade o velho, a criança, implorando um pedaço de Muito bom dia, estamos chegando aí com esse pequeno sarau gospel, né? Nesta manhã aqui do nosso programa Reencontro. E eu quero pedir a você que está nos vendo em todo o Brasil, que escreva para nós, reencontro 47 anos, @hotmail.com. Eu estou com Marcos Brito, ele é cantor, é compositor, com seu violão, trazendo um pouquinho dessa música gospel. Essa música aí, Marcos, depois que você der o seu bom dia, que música é essa? Bom dia, pastor Flávio. O nome dessa música é Ele é a Verdade, uma composição minha dos anos 80, quase 90. Você está trazendo agora um CD novo, chamado Recordações, é isso? Sim, depois de 12 anos tocando com a banda e voz, e vivendo lá fora do Brasil por quase 9 anos, nós voltamos para cá em 2004, você veio comigo, e Deus me deu essa chance, essa oportunidade, esse presente de gravar esse CD, no qual eu regravei alguns sucessos antigos e algumas músicas também mais atuais. Toca mais umazinha aí, só um pedacinho para a gente poder lembrar aí. Every time I try to see your face, your grace was over me. Every time I tried to listen to your voice, I felt so safe. I felt so safe in you. I know you love me so always, no matter what I do. Essa música, ela está no CD também? É a música número 1 do CD. É uma composição sua feita nos Estados Unidos? Não, é a composição minha com o meu sobrinho Rafael Brito, já feita na volta aqui dos Estados Unidos, já no Brasil. 2005, por aí. Muito bem. Ela quer dizer o que mesmo, Marcos?
O título dela é All I Want Is You, quer dizer, tudo que eu quero é você, né? Se relacionando a Deus, a importância que Ele é o único na vida, então, tendo Deus, o resto vai bem. Como é que as pessoas podem fazer para convidar você para estar na igreja ou num evento? Como é que faz? É muito fácil. Pode ser pelo e-mail, agendamarcosbrito@hotmail.com, ou pelo Facebook, Marcos Brito, do Facebook Band Voice, é fácil de achar, ou pelo telefone do Rio, 219-8451, perdão, que é um telefone novo, 98451-5511. Marcos, muito obrigado. Programa Reencontro, há quase 48 anos no ar, hoje recebe, mais uma vez, para a nossa alegria, o Dr. Jonatas Nascimento. O Dr. Jonatas Nascimento é técnico em contabilidade, há 38 anos exercendo essa atividade que é das mais relevantes, porque tem que cuidar dos detalhes e principalmente especializado na conduta dos tratamentos contábeis que são dados às igrejas, não é? Doutor Jonatas, um prazer muito grande recebê-lo no nosso programa. Gostaríamos de ouvir suas palavras iniciais. Bom dia, doutor Fábio. Bom dia, telespectador. Uma alegria voltar aqui ao seu programa. Que bom voltar a estar aqui. E estou aí. A minha expectativa é, de fato, de contribuir para que as igrejas andem na mão da lei. Com certeza. O senhor é especialista em contabilidade de igrejas. O que o senhor considera assim, relevante que um pastor saiba, que um administrador saiba, para que a igreja tenha um caminhar seguro, sem atritos com os órgãos fiscais, sem atritos com a justiça, sem problemas com a receita? Gestão eclesiástica é coisa muito séria. Então nós precisamos entender que as pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas, com habilidades certas. Essa é a igreja que vai prosperar. Tá? Do contrário, ela ficará em maus lençóis, tá? Tendo um mau tesoureiro, um mau gestor eclesiástico, um mau pastor. Por que não? E como o pastor será um bom pastor, seguindo as normas, como é possível isso? Para que ele seja, do ponto de vista contábil, tido como correto? Então, a primeira coisa que ele tem que fazer não é ser especialista nem ser entendido, mas ele precisa de ter uma retaguarda legal, uma assessoria boa. Dentre os membros da igreja, ele precisa ter alguém que tenha o mínimo de conhecimento nessa área administrativa, contábil, financeira, para poder se dar bem, ok? Ele não precisa entender, eu entendo que o pastor ele precisa ser equipado espiritualmente para bem conduzir o seu rebanho. Mas essas áreas são de extrema importância, então ele precisa ficar tranquilo quando ele for para o púlpito proferir uma mensagem, ele tem que estar 100% seguro de que a retaguarda dele que nessa área está funcionando direitinho. O pastor então, é empregado da igreja? Não, não é empregado da igreja, a menos que ele exerça funções diversas daquela do sacerdote. Tá? Então, ele, como sacerdote, pura e simplesmente, ele é equiparado ao autônomo. Ele não é nem autônomo, ele, para fins previdenciários, ele é equiparado ao autônomo. Ele não é empregado da igreja. Ele não cumpre horário, ele não percebe salário, ele não está subordinado a nenhuma hierarquia dentro daquela estrutura eclesiástica. E quais são os direitos que um pastor tem em uma igreja? Eu costumo dizer, e às vezes até ofendo, porque eu costumo dizer que o pastor ele tem o direito de não ter direito. Isso dói. Mas a minha cartilha contempla isso aí, que por bondade e por analogia, as igrejas hoje concedem aos pastores, né, além dos proventos ministeriais que devam ser suficientes para a sobrevivência dele, tem sido assim prática comum conceder ele também a gratificação natalina, conceder ele as férias, e em alguns casos acrescida do texto constitucional, também conceder a ele aqueles benefícios que, na medida em que a igreja pode, irá abençoar o pastor. Então a igreja deve conceder ao pastor? Não deve, né? Ela pode, por bondade, né? Por visão, né? Ela não é obrigada. Ela não está é obrigada. Não se fala em direito trabalhista. Há um caso que, se permitir, eu vou contar. Há um caso que ocorreu, não sei se no Rio ou São Paulo, não me lembro agora, já faz algum tempo, mas em que
um determinado pastor colocou a igreja na justiça e ele foi à presença do juiz pleitear o direito dele. E o juiz então perguntou para ele, quem é o seu patrão? Ele falou assim, meu patrão é Deus, então você vai buscar o seu direito. Dele. É, isso. Tá certo. Ok. Então, as igrejas costumam conceder direitos, Sim. até direitos que são concedidos aos demais. O que eu acho assim, bastante saudável. Saudável, com Não é certeza, verdade? né? Aham. Não, e também é uma relação de contrato, né? Há um Sim. contrato que quando a igreja convida alguém, ela oferece algumas, Sim. né, que deve cumprir. Mas o senhor falou em plano de saúde, quando a igreja puder dar, e se plano de saúde, a gratificação natalina, que é o 13º, o salário normal, Férias, férias passou. com o acréscimo de 1/3. Isso, não é perfeitamente. isso? Tá certo. E se ele for para a justiça, não adianta que ele Não vai ganhar. Se ele tem o ofício sacerdotal dele, não se fala em direitos trabalhistas. Isso. O senhor disse que é possível que ele seja equiparado a um profissional normal quando, por exemplo, ele for professor ou quando ele exercer atividade que Paralelas. não... E que atividades poderiam ser essas? Há pastores aí que estão fazendo trabalho de pedreiro, por exemplo. Ah, né? entendi. Na própria Ok? igreja ele Na é própria igreja. Então ele está lá, ele levanta paredes, ele emboça a parede, né? Ele está fugindo do ofício dele. O ofício dele é administrar a palavra. Sim, perfeitamente. Ok? Quando eu falei também desses direitos aí, não se esquecer, porque há muita falta de entendimento. Assim, eu ganhei um benefício da igreja, não pago imposto. Sobre os proventos ministeriais, há incidência do imposto de renda. Para todos os casos, há de se aplicar a tabela do imposto de renda. E há muita gente que ignora isso, eu não sei porquê, e às vezes, muitas vezes eu tenho que citar a lei, né? E há muita resistência ou desconhecimento em torno disso aí. Eu quero aproveitar esse momento aqui então para dizer que é uma obrigação. Sim, então, da igreja para com o pastor não há uma obrigação de pagamento de salário, não se considera isso salário. Não é salário. Mas o pastor, quando recebe, é considerado salário, porque ou considerado renda. É dinheiro, né? Mas ganha outro nome. De modo geral, prebenda, tá? Proventos ministeriais, sustento ministerial. Que é tributável da forma como são os outros demais côngruas pagamentos. pastorais, ok? Há um termo antigo aí que é o óbolo, né? Que nada mais é do que esmola. Que são uma oferta, né? Isso. Muito bem. Então, os pastores têm que ter cuidado com isso, né? Tem que ter cuidado. Algumas questões são bastante relevantes, né? Os pastores que, de um lado, não têm salário, mas, por outro lado, têm as obrigações. Sim. Eu agradeço a sua vinda, o nosso tempo também já está... Se alguém quiser comprar a sua cartilha, como faz? Está Manda um e-mail para mim, porque essa edição ela é particular, a doméstica, vamos dizer assim. O senhor falou que, inclusive, está trabalhando para ampliá-la, né? Na verdade, isso aí é fruto de um material, é um extrato de um material que eu tenho para um manual mesmo, de 200 páginas, enfim. E né? qual é o seu e-mail? Jonatasnascimento, normal, sem H, sem nada. Isso. Jonatasnascimento, hotmail.com. hotmail.com. Muito fácil. Ok? Tá certo? Espero que os nossos telespectadores que quiserem mais informações sobre o trabalho do irmão Jonatas, técnico em contabilidade, quer dizer, contador, porque já está há 38 anos no mercado, né, como contador, e mudou-se isso recentemente, né? Eu não vi necessidade de fazer o curso superior, porque não era o meu segmento, não haveria necessidade. Aí me graduei, curso superior, graduação superior em letras, né, português e literaturas, RH e também direito. Muito bem. E agradecemos. Que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe. Deus me tem dado a graça de trabalhar esse livro aqui nesse programa, tratando da Bíblia livro por livro, e em cada um dos 66 livros que formam a Bíblia evangélica, a pessoa de Jesus Cristo, como ele aparece no livro, e nós, os seres humanos, enquanto humanidade, como somos vistos no livro. Já fizemos os 5 livros da lei, os 12 livros históricos, fizemos os 5 livros poéticos, tratamos dos 5 profetas maiores e estamos terminando esse ano, se Deus quiser, os profetas menores, são 12. E é muito bom ler a Bíblia.
E nós estamos começando o ano de 2015 e eu gostaria de sugerir a você que antes de chegar aos céus, para onde você e eu vamos, se já aceitamos Jesus como nosso Salvador, que você lesse esse livro pelo menos uma vez na vida, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Lendo 3 capítulos nos dias de semana e 5 capítulos aos domingos, durante um ano a gente lê a Bíblia toda. Eu já tive o privilégio de lê-la por 26 vezes, sequenciadas, e afora as muitas outras leituras nesses 49 anos de vida cristã que estou fazendo. No final deste ano, na verdade, farei 50 anos de vida cristã e já li a Bíblia 25, 26 vezes. Você deveria fazer isso também, ler a Bíblia, para dominar esse livro. No programa de hoje, nós gostaríamos de começar esse exame dos 12 profetas menores, falando de Joel. O próprio nome dele significa Jeová é Deus. E é um livro com 3 capítulos tão somente, 73 versículos. Você lê esse livro mais ou menos em 15 minutos. Quem o escreveu foi Joel, que é chamado profeta pentecostal do Velho Testamento. Ele escreveu esse livro entre os anos 875 e 865. Escreveu o livro de Jerusalém, do Reino do Sul, para todo Israel, cobrindo os ministérios de Elias e Eliseu. Ele profetizou nesse tempo. E o tema central do livro é a salvação final de Judá. Assim como nós vamos ter também, o livro é típico da salvação final da igreja. Então há uma comparação muito interessante entre o povo do tempo de Joel e o nosso tempo. O verso-chave está no capítulo 1, verso 15, que diz: ai do dia, pois o dia do Senhor está perto, e vem como assolação da parte do Todo-Poderoso. É uma palavra profética, falando que haverá um dia de juízo, de encontro de contas, de julgamento, que é a palavra-chave de todo o livro. O principal personagem do livro, é claro, é o próprio Joel, que, como já disse, é chamado profeta pentecostal, porque ele fala do derramamento do Espírito Santo, coisa que aconteceria no capítulo 2 do livro de Atos, e nós estamos vivendo esse tempo em que o Espírito Santo nos foi dado. Cristo é retratado nesse livro como a esperança do seu povo e aquele que doa, que manda o Espírito Santo. E nós, os seres humanos, somos vistos nesse livro como penitentes, como arrependidos, como pessoas que mudamos de vida. É um livro muito interessante, esse livro de Joel, porque, do ponto de vista literário, ele é em si mesmo um primor. É um livro que trata da seca, e nós estamos vivendo seca agora em vários estados aqui do nosso Brasil, em São Paulo em particular, mas também no Nordeste. E o livro fala também de julgamento, que no caso aqui veio pelos gafanhotos, como Deus vai julgar esse mundo em que nós estamos vivendo. Olha, meu querido telespectador, nós, os seres humanos, somos vistos nesse livro como cheios de esperança. Há esperança, houve esperança para Israel, ainda que ele tenha sido levado cativo, mas voltou para a sua terra, como há esperança para você e para mim, quando essa realidade temporal terminar e entrarmos nos céus, que já ganhamos por Cristo Jesus e o seu sacrifício na cruz do Calvário, sua ressurreição, sua volta aos céus, de onde ele virá para nos buscar. Por isso, eu concluo essa mensagem convidando você a pensar no seu futuro. Onde é que você vai passar a eternidade? Como é que está a sua vida hoje? E a exemplo do povo de Israel, que ali na Babilônia se arrependeu e a graça de Deus os retornou para Judá, que você também possa fazer um exame de consciência, um exame de sua vida, da sua trajetória, daquilo que você tem ouvido da palavra de Deus e arrepender-se dos seus pecados, aceitar Jesus como seu Salvador, permitir que o Espírito Santo passe a dominar a sua vida, selando a sua vida para a redenção final. O livro de Joel traz essa mensagem. O dia do Senhor virá. Como está a sua vida? Prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Deus te abençoe e até a próxima semana.